E o objetivo de hoje é falarmos sobre hábitos. Então, se tiver mais pessoas por aqui, vai colocando o seu nome e me dando um oi, que eu quero saber quem está por aí. A gente vai conversar sobre um assunto bem importante, que são os hábitos, que acabamos repetindo diversas ações no nosso dia a dia e às vezes a gente não se dá conta porque é algo completamente automático. Então, eu vou estar conversando com vocês sobre o que são hábitos, como eles surgem, por que normalmente a gente acaba querendo mudar e às vezes não consegue. Então, a gente vai estar falando sobre isso. Se vocês tiverem perguntas, quem está aqui no YouTube, pode ir me mandando. Quem está aqui na comunidade Emagrecendo com Fernanda Farias, então o pessoal do De Repente Magra, do Emagreça Fácil, coloquem perguntas que eu vou estar respondendo para vocês. Deixa eu verificar aqui. Então, perfeito. Então, quando a gente fala sobre a questão de hábitos, então, os hábitos, eles nada mais são do que comportamentos, né? Comportamentos bons ou ruins que nós repetimos no dia a dia. E quando falamos repetimos, é porque a gente não precisa ter consciência da existência deles. A gente não precisa parar para pensar, por exemplo. Digamos que a gente tenha um hábito, o hábito que a gente tem aprendido de escovar os dentes. E isso acaba sendo um comportamento que a gente repete todos os dias sem precisar parar para pensar. Então, tudo o que a gente repete com frequência são chamados de hábitos. Oi, Eliana, tudo bem? Que bom que tu está por aqui. Que legal. Se vocês tiverem perguntas, me mandem depois que eu vou estar respondendo. Perfeito, então. Então, hábitos são uma sequência de ações, ou seja, são ações que a gente acaba repetindo sem ter total consciência. São rituais que desempenhamos no nosso dia a dia e que não necessariamente a gente tem consciência. Então, esses hábitos, eles surgem normalmente através de todos os nossos hábitos que a gente tem desde pequena, hábitos que a gente começou a construir na adolescência, hábitos que a gente começou a construir quando era criança, hábitos que a gente passou a construir na fase adulta. Para todos os nossos hábitos, todos eles seguem a mesma engrenagem, ou seja, existe o loop do hábito que se forma da seguinte forma, que acontece da seguinte forma. Então, digamos que eu tenho o hábito de comer rápido. E talvez esse seja o hábito de muitas pessoas. Eu tenho um hábito, Fernanda, não sei, eu acabo comendo rápido demais, quando eu menos percebo, eu já terminei de almoçar e eu já comi rápido, é algo que acontece, eu não preciso parar para pensar, ou seja, vai acontecendo. Acontece dessa forma, e aí eu tenho esse comportamento. Esse hábito, para este hábito que foi criado, então, por exemplo, existe a questão de... Deixa eu só colocar aqui do ladinho, que estou fazendo aqui também pelo... Fica melhor, eu consigo ver quem que tá aqui. Opa. Ótimo, assim. Aí, perfeito. Então, por exemplo, digamos que eu tenho o hábito de comer rápido demais. Recapitulando. Então, eu tenho o hábito de comer, isso já faz parte da minha rotina, já faz parte do meu dia a dia, eu nem percebo. Quando eu me dou conta, eu já terminei de almoçar e eu comi em 5, 10 minutos. Para quem tem este hábito,
ele foi formado da seguinte forma. Então, todos os nossos hábitos são formados assim. Primeiramente, um gatilho, que esse gatilho pode ser visual, pode ser auditivo, pode ser emocional. Então, um gatilho que faz eu ter aquela recompensa, aquela ação. Então, sempre vai ser um gatilho que vai gerar uma ação e vai me trazer uma recompensa. Então, digamos o comer rápido. Eu tenho um gatilho que é todas as vezes que eu vou almoçar no restaurante. Aí eu chego no restaurante, aí eu vou lá e eu me sirvo e aí eu como rápido, que é o comportamento. Aí isso vai me trazer uma recompensa, que é eu me sentir aliviada, ou que é eu me sentir culpada, ou que é eu me sentir triste. Então, sempre vai trazer um gatilho. Então, os hábitos, eles sempre vão funcionar desta forma. Sempre vai ter um gatilho que vai gerar um comportamento que a gente chama de uma ação, e essa ação, ela vai gerar uma recompensa. Só que o nosso inconsciente, a nossa mente, ela não consegue saber o que diferenciar uma recompensa boa de uma recompensa ruim. A nossa mente, ela não consegue diferenciar, então, o que é um hábito bom de um hábito ruim. O nosso inconsciente não consegue. Tudo são recompensas. Agora, a minha mente consciente, que é aquela que raciocina, que é aquela que pensa, ela sim consegue diagnosticar se é uma recompensa boa ou ruim. Então, digamos que eu tenho o hábito de comer sobremesa após almoço. Se eu, Fernanda, racionalmente parar para pensar, eu vou identificar que esse é um hábito que não está fazendo bem para minha saúde, que não está me ajudando no emagrecimento, que não está ajudando eu ser uma pessoa saudável, que não está me trazendo um nível de energia, de disposição melhor do que eu teria se eu não tivesse comido. Mas o meu inconsciente, ele recebe a recompensa do comer doce, que pode ser me sentir feliz, que pode ser me sentir confortável, que pode ser ter prazer. Então, percebam que existe uma grande diferença, tá? Que é, por exemplo, o meu consciente, que corresponde a 5% dos comportamentos, das decisões e das ações, ele faz eu pensar e ver se aquele hábito está me trazendo uma boa recompensa, se aquele é um bom ou é um ruim hábito. O meu consciente. Mas 40% dos hábitos ou das ações que executamos no nosso dia a dia, 40% das ações, das atividades que executamos no nosso dia a dia são hábitos. E esses hábitos, eles já estão programados no nosso inconsciente. Por exemplo, eu enxergo o copo de água, eu não preciso, por exemplo, pensar que eu vou tomar água. Vem um gatilho que eu enxergo a água e eu vou lá e eu tomo água. Chega de noite, eu terminei de jantar, eu estou indo dormir, eu não preciso ter nada lá que me lembre que eu preciso escovar os dentes. Então, é um gatilho, já está lá no meu cérebro. Eu sei que é de noite, eu sei que antes de dormir, o meu cérebro já sabe, a minha mente inconsciente já sabe que eu preciso escovar os dentes. E aí, escova os dentes sem pensar. Nem qual foi a última vez que você escovou os dentes, precisa pensar. Agora eu vou escovar os dentes, agora eu vou colocar do lado direito, agora do lado esquerdo. Não, você não pensa. Da mesma forma, acontece para os comportamentos relacionados à alimentação. Qual foi a última vez que se você come rápido demais, que você precisou, que você pensou? Ou seja, não, porque agora eu vou comer devagar, porque agora eu vou mastigar uma vez, vou mastigar duas.
Qual foi? Se você tem o hábito de comer rápido e você não está consciente, você não para e não pensa sobre isso. Acaba sendo completamente natural. É algo que você repete com frequência e não para pensar, porque está a nível inconsciente, tá? Isso é bem importante. Então, por exemplo, outra questão também. Então, tudo aquilo que a gente faz, da forma como fazemos, são os nossos hábitos. Seja algumas coisas que façam a gente se sentir bem ou façam a gente se sentir mal. Então, a gente tem hábitos. Ou seja, a pessoa que você é hoje, a pessoa que você se tornou positivamente ou negativamente, é por conta dos seus hábitos. Então, isso é bem importante, tá? Então, hábitos. Você tem hábitos que fazem você se tornar uma pessoa saudável e você tem hábitos que fazem você se tornar uma pessoa não saudável. Você tem hábitos que te trazem disposição, você tem hábitos que te trazem indisposição. Você tem hábitos que te trazem energia e você tem hábitos que te deixam na preguiça. Então, tudo isso foi você que criou. Não estou dizendo que é certo ou que é errado, mas você faz o que você faz hoje, da forma como você faz, por conta dos seus hábitos. Você acorda. Quais são as sequências de hábitos que, se você parar para pensar agora, você tem? Então, por exemplo, você acorda, o que você faz primeiro? Qual é a ordem que você segue? Você acorda, você primeiro toma uma água, você primeiro lava o rosto, você primeiro toma banho, você primeiro troca de roupa, você faz um alongamento. E qual que é a sequência de rituais que você executa no seu dia a dia que você não precisa parar para pensar? Do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você já parou para pensar quantas ações você executa sem pensar, sem se dar conta, sem precisar, por exemplo, agora eu vou ter que levantar, e aí, quando eu levantar, eu vou colocar o chinelo, eu vou servir a água, vou pegar o copo, vou tomar água. Não, são coisas que você não precisa parar para pensar. Você faz automaticamente pelos gatilhos que você já tem. Então, são coisas que você faz sem pensar. Aí leva para sua rotina, do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Quais são os hábitos saudáveis que você está alimentando e quais são os hábitos não saudáveis que você está alimentando. Porque isso é bem importante. E por exemplo, existem atitudes que você tem no seu dia a dia que ressaltam a saúde para o seu corpo. Existem atitudes que você tem no seu dia a dia que afastam a saúde do seu corpo. Existem atitudes no seu dia a dia que fazem você ter o hábito, por exemplo, do exercício. Quem tem o hábito de fazer exercício vai entender muito bem o que eu estou falando. Quem, por exemplo, não comia sushi e aprendeu a comer sushi, vai entender muito bem do que eu estou falando. Porque, por exemplo, comer sushi é algo novo para algumas pessoas. E grande parte das pessoas não tinham o hábito e nem gostavam porque é algo diferente. E isso aconteceu comigo. A primeira vez que eu fui comer sushi era algo totalmente diferente do meu paladar. Então eu não tinha experimentado ainda, não tinha o hábito. Então eu precisava pensar como segurar o hashi, como comer, como conseguir levar aquilo até a boca. Então, isso gasta muito mais energia, porque é algo novo, que eu não tenho domínio ainda. Aí, a primeira vez, não gosto tanto. Aí, comi